Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bem, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, aqui na Rádio 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro de 2015, vai ser feriado hoje, pois hoje é aniversário da mulher mais linda do mundo, que é minha esposa, então já viu, né? Hoje vai ter festa, hoje tem... Quer dizer, não sei não, gente, não sei se vai ter festa. Mas enfim, a nossa produção já está prontinha para te atender com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, que está de férias agora, a Lília está no lugar dela aqui, ó. E a Patrícia Lani, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa equipe de jornalismo, Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vaneize Rodrigues e, é claro, hoje apoio da nossa querida Dalvinha, gente boa demais da conta, trazendo o nosso cafezinho espetacular. Ela vem aqui e pergunta, qual que você vai querer? É com açúcar ou não? E já falei com ela que eu quero o meu com cappuccino, com um tabletinho de chocolate no fundo, mas não posso mais. É o submarino, mas não posso mais não. Então é a água mesmo, tá tranquilo. São 11h02, está no ar o nosso Debate 93 e você fala com o debate. Olha aí. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Dito isto posto, gente boa, estamos começando mais um debate e a nossa ouvinte reclama: estou cercada por tanta gente, mas ainda assim me sinto muito só. Na minha igreja ninguém entende como um crente pode se sentir sozinho. Cansei de ser mal entendida e então resolvi me calar, porém isso tem aumentado a minha solidão. O vazio tem corroído a minha alma. Qual é o meu problema? É normal o crente sentir solidão ou isso mostra que eu não sou convertida? Porque Deus parece estar cada vez mais distante de mim. Como acabar com o vazio que preenche a minha alma? Misericórdia. Muito bem, pela ordem da escolha dos destaques, estou cercada por tanta gente, mas ainda assim me sinto só. Pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Bom dia, bênção. Seja bem-vinda. Bom dia, Cid. Muito bom estar aqui nessa segunda-feira. Amém. Sabendo que próxima segunda-feira alguém faz aniversário também. Alguém faz aniversário também, é? Faz. Hoje é sua esposa, né? Hoje é minha esposa. Hoje é minha loura, mas na próxima semana é loura de alguém. É, isso aí. Né? Isso foi o quê? Uma dica pra não esquecer? Como é que é isso? Não esquece não. Não esquece não, né? Muito bom estar aqui, dia, viu, querido, Cid? Então, nós, olhando para essa frase, me chamou a atenção, porque esse vazio, essa solidão que essa pessoa tem sentido, é uma solidão na emoção, não é? Não é o caso do afastamento de pessoas, a pessoa se enclausura, né? No caso, ela está cercada de pessoas e sente só. Então, suas emoções estão abaladas. Ela olha, ela conversa, ela diz, mas ela ainda se sente só. Ela tem gente ao redor e ainda se sente só. Solidão pode ser definido como um sentimento de ter uma existência solitária. É olhar para os lados e saber que não há ninguém que realmente entenda o que você sente, por isso digo emoções. Olhar para o lado e ver que as pessoas não entendem o que você pensa, não entendem suas alegrias e tristezas, não entendem o que realmente significa ser você. Na verdade, eu estava conversando com os pastores em off e eu tenho visto que a questão da tecnologia, ao invés de aproximar as pessoas, ela tem afastado as pessoas. Muito se tem hoje, nós temos tantos amigos no Facebook, temos tantos amigos no Twitter e em outras redes sociais, mas ainda assim estamos sós. Ainda assim, as pessoas não se preocupam umas com as outras. Antigamente, o nosso vizinho, ele era a nossa família, não é? O que pegasse para ele, pegava pra gente. Nós cumprimentávamos as pessoas na rua, né? Hoje você sobe no elevador, eu morei num prédio, numa área um pouco nobre de Nova Iguaçu, eu subia no elevador e ninguém me dava bom dia. Eu dava bom dia e às vezes as pessoas não me respondiam. Então, as pessoas estão muito presas dentro de si, está o hedonismo, o egoísmo, as pessoas estão muito voltadas para si mesmas. E com isso, né, Deus não fez o homem para viver só. Deus fez o homem, a mulher, para viver em sociedade, para interagir. E hoje nós vemos que essa questão você pode falar com 50 pessoas no WhatsApp todos os dias, mas você ainda assim pode se sentir sozinho, porque a questão de falar com alguém
alguém, isso não significa que essa pessoa te entende, se preocupa com as suas emoções e se preocupa com o que você é. Não é? E isso é o que falta, né, na interação das pessoas, é se preocupar realmente. Jesus, ele veio trazer justamente essa mensagem, não é? Dar importância ao ser humano, mostrar a importância que ele tem e mais ainda, Deus preocupado na distância que havia entre a sua criação e ele enviou Jesus para dizer assim, eu quero você perto de mim. Então, as pessoas se afastam umas das outras e é isso que ela vive. Ela está cercada por pessoas, gente se sentindo só, se sentindo com medo, se sentindo rejeitada pelas pessoas. Entre nós também está o pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama. Pastorzão, bom dia. A moça se sente só mesmo, cercada de um montão de gente? É só ela que se sente assim, pastor? Bom dia. Bom dia, queridão. Bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. Prazer estar aqui novamente. Na verdade, hoje no nosso meio existem muitas pessoas assim. Nós falamos aqui a doença do século, né? Sim. Pessoas cercadas de multidão e isoladas, sentindo sozinho, e esse sentimento acaba isolando cada vez mais a pessoa, porque ela não se comunica, ela não se relaciona, ela não tem intimidade com ninguém, por mais que tenha, ela mesmo que cria esse isolamento, porque na verdade a solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio e de isolamento. A solidão é mais do que um sentimento de querer uma companhia e querer realizar alguma atividade com outra pessoa, não porque simplesmente se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo que transforme ela, que traga prazer. E o que não traz prazer, na verdade, a ela, não é o isolamento. O que não traz prazer é essa doença nas emoções que ela está, que pode fazer o que quiser por essa pessoa, porque ela não vai sentir prazer em nada. E essa falta de prazer, dessa sensação gostosa que nós temos de prazer, não é gerada, e ela vai se sentindo isolada, sozinha, ninguém me ama, ninguém liga para mim. Eu sei que é um pouco diferente, mas aquela frase que é usada em João 5, no tanque de Betesda, quando Jesus pergunta pro paralítico, você quer ser curado? Era só ele responder, quero, não quero. Ele diz, justificou logo, eu não tenho ninguém que me lance. E olha só, e quanto tempo ele ficou ali? 38. Quanta gente tinha ali? Ninguém pensava em arrastar aquele homem. Então, o detalhe, ele era só paralítico. Então não ele era tinha, tetraplégico. no meio daquela multidão, ele tinha um sentimento que adoeceu a alma dele. Ele primeiro precisava ser curado na alma do que ser curado no físico. E aí Jesus pergunta, você quer ser curado? Simples, quero. Só isso. Quero. Resolveria o problema rapidinho. Não tenho ninguém que me lance. Na verdade, ele expôs um sentimento que estava dentro dele, e foi bom para ele, na verdade. Então essa menina, na verdade, ela precisa procurar alguém para expor os seus sentimentos, né? Bom, ela fez legal mandar um e-mail, que isso daí ela está nos ouvindo, isso vai ser bom para despertar nela que há uma enfermidade nas emoções, ela precisa ser curada. E há muita gente que está assim no nosso meio. Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, muito bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. E aí, como é que fica essa história? Ela tá se sentindo sozinha, cercada de um montão de gente, e realmente é uma boa ilustração com relação ao homem lá no tanque de Betesda. O homem cercado de um montão de gente, mas não tem ninguém que me atire na água. E aí? Verdade. Bom dia, queridão. Bom dia, debatedores. Bom dia, amados ouvintes. Bom, na verdade, o enfraquecimento do ser dessa pessoa está muito forte na vida dela. Ela perdeu identidade, ela perdeu um pouco de quem ela é. Então, o eu dela está muito enfraquecido, e isso faz com que ela se sinta angustiada. E essa angústia leva a que ela cada dia mais venha perder a sua existência. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem em Cristo, vamos falar segundo a palavra, em Cristo, quando eu sei quem eu sou, eu me sinto pleno, eu me sinto completo, eu me sinto realizado, porque Jesus me completa, e eu acabo também tendo amor não só para mim, mas para as pessoas. E ela está passando por um momento exatamente assim, ela deixou de ser, ela está perdendo a essência, ela está deixando de ser quem ela deveria ser, ela está deixando de existir, ela simplesmente habita num corpo, não é verdade? Um corpo estranho, que ela desconhece suas emoções, ela desconhece seus sentimentos,
ela desconhece as pessoas que estão fora. Se eu não consigo me entender por dentro, eu não consigo também me entender por fora. Isso é uma grande realidade. Há um conflito no interior dela, porque ela não sabe mais reconhecer quem ela é. E nós precisamos buscar isso em Deus. Nós precisamos buscar esse ser, essa existência. Eu sou alguém que o Senhor se importa, alguém que tem realmente uma identidade, alguém que vai realmente não só ocupar um lugar no espaço, mas ser uma pessoa que realmente bem resolvida em suas emoções e seus sentimentos. Foi falado aqui já no início sobre a questão das emoções, que é muito importante, porque a maneira como eu me sinto, ela vai interferir na maneira como eu ajo, na maneira como eu tenho minhas atitudes. Nenhuma atitude ela é isolada, ela é totalmente permeada pela condição das suas emoções. E a gente vai entender também que até mesmo no processo de pensamento isso vai interferir. Por quê? Porque todo pensamento é interferido pelas emoções. Você começa, fisiologicamente falando, você começa no cérebro, o pensamento na frente, no lobo frontal do cérebro, vai passar por uma coisa que se chama lobo límbico, que é onde estão as emoções, e depois atrás, no lobo occipital, onde os pensamentos são construídos. E é exatamente isso, quando passa pelas emoções, é que começa a mudar a coisa. E por isso faz ela entender que ela está sozinha. Eu quero falar mais na frente um pouquinho sobre desamparo aprendido, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Porque as pessoas... Desamparo aprendido. Interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E as pessoas vão entender, porque muitas vezes como nós nos sentimos, estão realmente mudando a nossa realidade, fazendo com que a gente se sinta só no meio de uma grande multidão. Muito bem, está aqui ele também, o pastor Marcos, até aqui nos ajudou o Senhor. Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus, congregação do bairro 80. Sempre ia falar isso. Você ia falar, né, eu ia deixar pro final. Desculpa, foi mal. Eu sabia que ele ia aprontar. Você acha que eu ia perder Você acha que eu ia perder a chance, rapaz? Coisa de vascaíno, não adianta. Quem é vascaíno aqui? Não é preto e branco? Desligou o microfone dele agora. Desliguei o pastor aqui. Eu sou Atlético Mineiro, rapaz, presta atenção. Meu caro pastor Marcos Ebenezer, seja muito bem-vindo, queridão. Deus abençoe. Fala aí. Bem-vindo, Cid. É um prazer retornar essa casa. Prazer estar aqui novamente. Nós temos visto, como os nossos próprios colegas aqui já falaram, que a solidão é a doença do século. E muitas pessoas não entendem que a solidão ela pode ser momentânea, porque todos nós passamos, mas existem pessoas, pelo seu temperamento, e algumas pessoas que são pessimistas, extremamente pessimistas, elas acabam criando uma prisão dentro do seu sentimento e pode se tornar algo muito perigoso. Porque o que eu vejo no quadro dessa irmã aqui, um quadro depressivo. Ninguém me ama, ninguém me quer, estou no meio de muitas pessoas, mas eu me sinto sozinho. Você pode se sentir sozinho de repente porque você não se identifica com pessoas. Seria interessante a ela conversar com o seu pastor, ou se for o seu líder de célula, conversar com a liderança, porque nós como seres humanos, nós vivemos em grupo. Nós vivemos numa sociedade. Deus nos criou para relacionamentos. O pastor usou um termo interessante aqui, e o Espírito Santo ele nos testifica que pode estar faltando a ela buscar uma identidade em Cristo. Porque Jesus, quando falou sobre o maior dos mandamentos, ele disse que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Significa que primeiro vem Deus, depois vem a mim mesmo e depois vem o próximo. Amar a Deus é indiscutível, mas amar o próximo tem um nível, tem uma intensidade, é tanto quanto a mim mesmo. E quando a pessoa ela não se ama, ninguém pode dar aquilo que ela não tem. E é muito perigoso, muito difícil, e a própria tecnologia, como nós estávamos conversando aqui em off, ela, ao invés de criar pontes, a ponte não é para você ficar parada olhando o horizonte, parado nela, mas é para você chegar a algum lugar. Nós acabamos nos isolando no meio de toda essa tecnologia, e aquilo que deveria ser bênção para nós, acaba atrapalhando a nossa vida. Mas eu entendo também, pastor, que esse sentimento, ele não é criado porque a pessoa queira, né? Às vezes existem situações decorrentes de um passado, de uma infância, de uma rejeição, né? Nós não conhecemos todo o histórico de vida dessa pessoa. Então, fica muito difícil para nós classificarmos, porque ela não está, né, aqui pessoalmente, mas a gente vê que muitas pessoas trazem consigo problemas interiores, emocionais grandiosos por causa de um passado de rejeição, uma paternidade que não aconteceu, um pai
pai que ausente, uma mãe que não cuidou do jeito que a pessoa esperava. A questão é, nós, seres humanos, sempre criamos expectativas no outro. E a gente acaba se frustrando porque a gente às vezes não é correspondido nessa expectativa que nós criamos. E o pior é que esse sentimento, ele não é só ruim para ela, mas para as pessoas que rodeiam ela, porque elas se sentem mal. As pessoas acabam se sentindo mal porque não conseguem mudar o quadro da situação dela. Aí as pessoas se sentem impotentes por isso. E aí o que ocorre? Aí eu acredito que as pessoas acabam se afastando dela por não conseguirem. Dr. Augusto Cury, ele tem uma frase que ele diz assim: quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Engraçado que um ouvinte acabou de mandar essa frase também aqui, ó. Olha Jesus dentro, também eu acabei de ler essa frase aqui agora. Insuportável. Gente, entrando nessa questão aproveitando o gancho que a pastora puxou, entrando na questão do desamparo aprendido, Cid, é uma coisa bem interessante. Tive essa matéria no período passado da faculdade e fala muito sobre a questão quando a pessoa é exposta a uma situação, um evento altamente angustiante, ela acaba aprendendo, né, e ela não consegue se livrar daquilo, ela acaba aprendendo que não existe saída. Sim. É isso que ela aprende. Não tem saída, não tem jeito, eu tô sozinho. E isso pode acontecer. Os pais podem gerar desamparo aprendido nos filhos. Um pai que nunca tem tempo pro seu filho, 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 ele vai acabar gerando no filho o quê? Pô, tô sozinho, cara. Não tem ninguém comigo, não tem ninguém pra andar comigo. Isso, ou se ressente, né? Ele pelo evento que é angustiante, porque o que o filho mais quer é o quê? O pai. Isso aí. Não é verdade? Então, de repente, a gente, como foi falado aqui, nós não sabemos o que essa pessoa viveu, não sabemos o histórico de vida dela. É claro que um profissional seria muito interessante entrar nessa questão para poder ajudar, para poder dar uma saída, realmente fazê-la se entender, fazê-la se conhecer os eventos que ela passou, os eventos angustiantes que precisam ser superados e se livrar, talvez, porque eu não estou dizendo que ela tem isso, mas é um alerta para a nossa população, o desamparo aprendido. Porque muitas vezes nós aprendemos a viver sozinhos, aprendemos a desenvolver isso, e aí carregamos dentro de nós alguns sistemas de crenças que fazem com que isso se fortaleça cada vez mais. Por exemplo, todo mundo tem que me amar. Pô, vai ter gente que não vai me amar, entendeu? Todo mundo me ama. Mas tem um detalhe que a Bíblia fala: devemos amar as pessoas. Não, tem gente que, eu sei, não, entendo. Eu entendi que as pessoas... Tem gente que pega essa frase, é o seguinte: todo mundo tem que me amar, mesmo eu sendo uma mala. E aí faz de tudo. Exatamente, faz de tudo pra ser amado. Eu tenho que amar aquela mala. Mas muitas vezes não é. Ele vai ser carregado, não vai ser amado. Mas aí a pessoa vai consultar, faz de tudo e a pessoa tem que aceitar de o que é. Aí o pastor já não tá mais amando o monitor aqui, ó. Já não tá mais amando o monitor aqui. Agora a gente já tem uma outra. A frase seguinte é o destaque do pastor Sérgio Nonato. Diz o seguinte: na minha igreja ninguém entende como um crente pode se sentir sozinho. Pastor, crente pode se sentir sozinho, não pode? Pode. E como diria o Malta Júnior, isso é coisa de arrebatado? Sentir sozinho é coisa de arrebatado? Eu estava conversando, por incrível que pareça, esse final de semana agora, início de final de semana, eu estava conversando com 2 pastores que ele citou quase que esta frase, né? Acerca do é impossível um crente ter esse sentimento de estar sozinho. Crente não pode ter depressão, crente não sofre nada disso. Peraí. Existe esse sentimento, claro que existe. Claro. Né? Às vezes nós pastores, então, sofremos muito isso, muitas vezes. Nós estamos ali pastoreando milhares de membros, às vezes, centenas de membros, e nos sentimos sozinhos, trancamos o nosso quarto ali sozinho com Cristo e nos sentimos só. É possível, não tem nada de monstruoso se sentir só. O problema é você alimentar essa solidão. Quando você alimenta essa solidão, o inimigo se apresenta e diz: tô aqui para te ajudar. A te destruir, né? É interessante notar, notar que quer nós gostemos ou não, esse sentimento de solidão é um fenômeno universal. Ele não respeita a classe social, não é estado civil, condição financeira. Na verdade, como o pastor disse, se pensarmos bem, todos nós já passamos por um momento como esse. Estar nele que é diferente, como disse o pastor. Esse sentimento é como se fosse um vazio na vida da pessoa. Né? Você tem tudo. Às vezes as pessoas têm uma conta bancária
né, com cifras enormes e a pessoa se Quantos sente só. estão sofrendo assim? Quantos estão se sentindo rejeitados, se sentindo só. Tá aí. Não é verdade? Aí isso é onde eu ia entrar. Esse sentimento de solidão pode gerar justamente a pessoa virar esse mala aí que você falou. Né? Pode gerar na pessoa uma série de sentimentos, como dor, sofrimento, depressão, desejo de suicídio, baixa autoestima e até mesmo episódios agressivos. E aquela pessoa que às vezes a gente conversa e a pessoa reclama de tudo, não é? A comida tá boa, mas colocou esse tempero me deixa assim, porque não sei o que, nada tá bom para ela, nada. E você às vezes não se sente bem ao estar do lado dessa pessoa, porque a pessoa reclama de tudo, ela tem um estado de insatisfação muito grande, nada a satisfaz, não é? Então a gente vê que é algo dentro da alma, é algo que precisa ser curado, é algo que precisa ser tratado, e existe um amigo melhor do que todos os amigos que cuida de nós, né? E ele disse, eu não deixarei vocês sozinhos, não é? Então a gente tem que também olhar para o lado espiritual e ver que existem coisas que só serão curadas se permitir o que o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, o nosso Consolador, realmente trabalha dentro de nós. E existem pessoas, pastores, que associam a solidão a deserto. Estou passando por um deserto. Estou passando por um deserto. Mas, na realidade, biblicamente, o deserto é um tratamento de Deus na nossa vida. E Deus está presente. E está presente. Você não tem como sentir... Momentos de solidão são inevitáveis. Todo mundo passa, todo mundo vai passar. E a gente vai passar muito ainda, né? Porque tem coisas que a gente não consegue compartilhar com todo mundo e a gente se sente sozinho para resolver determinadas coisas. Mas e quando essa solidão é uma coisa assim, então, não vou dizer sem importância, porque nunca é essa importância. Mas um ouvinte, por exemplo, compartilha. Eu não tinha oportunidade na minha igreja de compartilhar a palavra de Deus nas minhas devocionais. E isso me fazia sentir uma grande solidão. Quer dizer, é uma situação assim de não valorização de um talento que a pessoa acha que tem. Talvez até tenha, de verdade. Só que o seguinte, existem regras a serem seguidas e a pessoa, por achar que ela não tem que seguir aquela regra, se sente sozinha. No caso, não estou dizendo que é o caso do nosso ouvinte, mas ele disse que isso o fazia sentir uma grande solidão. Essa solidão pode ser traduzida por rejeição? É uma crença errada que ele carrega. Por exemplo, tudo que eu faço é bom. Nem tudo que eu faço é bom. Exatamente. Isso aí. E nem tudo que eu faço presta para todo mundo. Exatamente. A gente tem que saber disso. Nem sempre você aceita em tudo que eu faço. Mas os ouvintes falam de novo. Alguns sofrem de solidão por serem antissociais. Outros, porque só querem a amizade do pastor. Você sofre esse mal, gente? De repente a pessoa eu só quero ser amigo do pastor. Alguns sofrem de solidão por serem antissociais. Tem gente que é, como eu falei, mala mesmo, chato mesmo. Sim. É antissocial, nunca quer estar em nada. Não vou na festa de fulano porque eu não tenho roupa pra ir. Eu não vou na festa de fulano, não vou na igreja tal dia porque é o dia dos amigos, eu não tenho amigo. Então, quer dizer, é a pessoa que já cria dificuldade pra estar em comunhão, cria dificuldade pra estar em convivência. Ele é antissocial. E o outro que só quer a amizade do pastor. Vocês já sentiram isso? Alguém que só quer a amizade do pastor e a amizade de mais ninguém da igreja? Não, acho que só. Esse menino, essa pessoa... Existe isso, pastor? Não. Essa pessoa, na verdade, tá também passando por algum processo... Com certeza. Difícil, né? Porque existe uma congregação inteira pra se relacionar, né? Vários irmãos ele tá passando também por alguma dificuldade, até mesmo de relacionamento com o pastor. Com certeza. Até os discípulos passaram por isso, né? Queriam saber quem ia sentar à direita do Senhor, então até normal. Tem um que só falava o tempo inteiro, o discípulo a quem Jesus amava. Aqui, quando aquietamos, rola um ciúme gospel, quando aquietamos todo o nosso eu diante de Deus, podemos ouvi-lo em seu silêncio. Eu não entendi bem isso aqui, não, mas enfim, é uma frase bacana. Como o cristão pode evitar que a solidão se instale em sua vida? Pergunta um ouvinte aqui. Como? Como o cristão pode evitar que a solidão se instale em sua vida? Ele vai ter que, na minha opinião, ele vai ter que lutar contra essa solidão, ele mesmo lutar, porque na solidão quase nós não recebemos ajuda, nós não aceitamos ajuda das pessoas que nos rodeiam, porque é uma coisa muito particular, quem tem que vencer somos nós, e eu não estou falando com isso que nós não temos que ajudar, pelo contrário, eu dou até uma orientação
orientação aí às pessoas que o rodeiam, porque realmente você cuidar de uma pessoa que está com esse sentimento de solidão é difícil pra caramba, porque tudo que você faz não resolve. Ela vai se afastando cada vez mais. Isso aí. Ela faz então, questão de se afastar. Eu dou essa orientação. Não faça porque eu tenho uma experiência. Eu já contei, eu acho que eu contei aqui num debate, eu tenho essa experiência na família, quando nós achamos que aquela pessoa, ela não quer ajuda, não é possível. E a gente acaba limitando a nossa ajuda de tantos anos que você vai fazendo aquilo e não resolve. E eu tive uma experiência muito trágica na família, muito trágica, né? A minha irmã, na hora do culto, desceu e eu ainda era policial, ela achou minha arma e se suicidou na hora do culto. Foi uma coisa terrível, sabe? Não então, sabia assim, disso, não despreze essas pessoas que estão vivendo solidão, não. Dê atenção. Elas precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda. É chato pra caramba, porque às vezes você quer cuidar e parece que a tua ajuda não tá resolvendo. E a pessoa tem que estar preparada. Você tem que repetir um monte de vezes ao mesmo processo. Um monte de vezes, fazer aquela pessoa se sentir amada. Exatamente. Né? E não é esse processo que cansa? Você tem que repetir a mesma coisa que a pessoa se sinta. Esse é o processo que cansa? Mas insista, porque mesmo ela não se sentindo amada, na verdade você está combatendo uma batalha, porque ela deixa de ser emocional para ser uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. E aí a gente precisa vencer essa batalha. Tem um ouvinte que diz o seguinte: eu me sinto sozinha, sabe por quê? Eu marco o gabinete com a minha pastora e ela não me atende. Aí é outro negócio. E outro problema. Não é sua ovelha não, pastora. Não é sua ovelha não. É porque eu olhei pra pastora pra saber o que é aí, pastora. Como é que fica uma situação dessa, pastora? Mas não foi a ovelha dela não. Foi a ovelha dela não. Eu acredito que essa pastora anda muito ocupada com várias demandas que o ministério tem. Vamos ressignificar tudo isso, né, pastora? Enfim, isso não é justificativa, né? Porque somos pastores de ovelhas, de pessoas. Deus nos deu cuidado de pessoas. E muitas vezes a gente passa maior tempo do nosso ministério cuidando de coisas burocráticas, né? Cuidando de planejamentos, de eventos, disso, daquilo. E por isso, né, nós trabalhamos lá de uma forma diferenciada, nós trabalhamos em pequenos grupos para que as pessoas tenham essa oportunidade de estarem interagindo com outras pessoas e serem cuidadas por outras pessoas também. Haja vista que um pastor de uma igreja, vamos dizer, média de 300 pessoas, que seja, como ele vai cuidar pessoalmente de cada uma delas? Muita gente pra cuidar. É muito difícil. Então, quando a pessoa quer fazer um reprise do porém, gabinete. pode quer fazer reprise, quer voltar 300 vezes no mesmo tem que ver também se realmente está acontecendo isso de toda vez. Se não é a primeira vez, é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Aí a pessoa realmente tem alguma coisa errada. Realmente, essa liderança está deixando a desejar. Na verdade, existem pessoas que só querem o pastor. O líder dele não serve. O líder dele não serve para orar por ele. O líder dele não serve para aconselhá-lo. Só meu pastor, a minha pastora. Então, essas pessoas precisam de um atendimento realmente diferenciado, precisam de um pouco mais de atenção, porque, na verdade, não é que o outro não sirva, é que ela cria uma expectativa, como eu disse aqui no início, no outro, que muitas vezes não é atendida. Deixa eu dar uma opinião rapidinho aí, aproveitar que está aí no ar, muitos pastores ouvindo, e eu sei até, e tem todo o direito de ser opinião, vocês podem discordar do que quiser, não tem problema. Mas, poxa, deixa eu dar uma orientação. Tem coisa, gente, que a gente vai resolver, a gente pode resolver rapidinho ali, depois do culto, tu dá uma ouvida, né? Gasta ali com as pessoas ali uns 40 minutos, uma horinha a mais, e você resolve o problema, não acumula um monte de gabinete. Quando a coisa é só parar para ouvir, a pessoa às vezes só quer falar uma coisinha rápida e você orienta, ela se sente satisfeita. E pode fazer uma diferença enorme. Caramba, gente, eu fico um abraço, um sorriso, uma oração, já vai ser tudo que a pessoa precisa. Mas tem um monte de pastor que acaba terminando o culto e mete o pé. Bate ponto. Existem uns que saem pela porta da direita. Não, sai pela porta dos fundos mesmo. Ela chegou e tá aí para falar com a gente sobre a pesquisa. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Então, bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é exatamente essa aí. Você conhece muitos cristãos que estão sofrendo aí com a solidão? O número é alto. Por telefone, 83% dos nossos ouvintes conhecem
No site, 81% deles são cristãos, não são pessoas, assim, né? Que não conhecem o evangelho. Sim, gente que está dentro de uma igreja, que conhece o evangelho, mas que está sofrendo com a solidão. Eu já imaginava que o número seria mais ou menos essa quantidade, porque assim, a quantidade de e-mail também chegando aqui, até considerações aqui pelo nosso Facebook, todos giram em torno exatamente dessa comprovação. Muita gente se sente sozinha por motivos que alguns até assustam. Outros a gente imagina, como é que pode a pessoa dizer isso? Como é que pode a pessoa ainda se sentir assim a essa altura da vida? Mas enfim, tem aqui algumas considerações. Será que Deus escolhe pessoas para serem sozinhas? Eu vivo sozinha há muitos anos, literalmente, até os parentes não aparecem mais. O que é isso? Em uma palavra, o que é isso, gente? Você pode dizer que pode ser em uma palavra? Aí, desculpa, pastor, foi mal, perdão. Na verdade, as pessoas, elas decidem viver sozinhas, né? Porque se relacionar não é ter um mundo colorido que acontece tudo como você quer e espera. Você tem que estar aberto ao que o outro. Então as pessoas, infelizmente, são assim. Elas querem que tudo seja como elas planejaram. A pessoa tem que conviver com ela e aceitar tudo que ela tudo que ela. Né? Então as pessoas escolhem viver sozinhas. Essa é a grande verdade. Porque se eu estou pronto para me relacionar com o outro e me abro para o outro me transforma, eu transformo o outro, e assim nós construímos algo muito duradouro. Não é verdade? Diamante lapida diamante, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece com essas pessoas, elas resolvem o isolamento porque elas não conseguem se socializar. Exatamente. Elas não conseguem, porque o outro não pode discordar. Às vezes você pode discordar no campo das ideias. Eu posso discordar do pastor Sérgio Nonato no campo das ideias e continuar gostando dele, apreciando, até admirando. Mas existem pessoas que não têm essa capacidade de separar a questão, né, uma questão da outra, da pessoa, e acaba se, não, viver com esse povo eu não quero. E acaba se isolando. Eu conheço pessoas assim, infelizmente. Não tem jeito, né? É difícil. Vida em comunhão, você tem que estar aberto a se decepcionar. Vezes, ouvir coisas que você não quer ouvir. Existem pessoas que elas não gostam de ser contrariadas. Se você pegar um texto, se você tirar uma vírgula do texo que ela escreveu, acabou tudo. E isso faz parte do crescimento. O nosso amadurecimento vem através de quê? De todo o arco-íris que aparece no céu, todo o sol quente que nos ilumina. Não. Vem através das dores, dos desertos. Adolescência ainda, né? Dos desertos. Porque com moral. As dificuldades aprendemos a conviver, aprendemos a viver em sociedade. Só ensina quem quer ser aluno, meu amigo. É isso aí, pastor. Concordo plenamente. E só é mau aluno quem quer. Aqui, eu me sinto muito só. Às vezes, alguns amigos da igreja até me ajudam, mas eles me olham com pena. E eu não quero pena, quero amigos. Estou perdendo as minhas forças. E aí? O próprio olhar dele já é um olhar difícil, porque na verdade as pessoas estão amando. É um olhar que já está julgando. É um olhar que já está julgando. É o olhar dele, o sentimento dele. Ele se sente assim, então ele olha para as pessoas e fala assim: cara, o cara tá com pena de mim. Na verdade, o cara tá amando o cara, tá abraçando o cara. E é tudo que ele queria. Só que ele tá jogando fora, tá jogando na lata do lixo. Eu sou novo convertido e digo que a solidão verdadeira é quando estamos no mundo. É possível buscar o fim da solidão quando percebemos que o mais importante é que Jesus está perto da gente. É um novo convertido falando, hein, gente? Olha aí. Maravilha. Eu me senti sozinho na festa do meu primo, sem ter com quem conversar. Aí vim pra casa. Entrei no Facebook e me senti melhor. Olha a tecnologia. Tinha muita gente pra conversar. Tem gente que fica na festa no Facebook. A melhor interação é pessoal, não é virtual. Você veja que ele mesmo atravessa um sério problema. Ele tá consegue se relacionar. Se isolou. A rede social, né, os amigos virtuais, e não consegue se relacionar com as pessoas. Sabe por quê, pastor Sérgio Nonato? Porque atrás de um computador você esconde o seu olhar. Porque a questão olho no olho, ela é complicada para muitas pessoas. Demonstra Sabe uma coisa, pastor, que a senhora estava falando. E ali se contrariar, me perdoe, mas se ali se contrariar, né? É só desligar. É verdade. Bloqueia e nunca mais te encontra, né? Isso aí. Uma coisa que a gente estava falando no início, a respeito de tempo de qualidade. As pessoas não estão mais sabendo viver tempo de qualidade. O mundo está muito rápido, as coisas estão muito rápidas, as pessoas querem atenção agora. E tem gente, por exemplo, quem tem rádio, por exemplo, né? Que o cara sabe que fez pipipi do outro lado. Meu irmão, ele vai falar assim: pô, tu não queria falar comigo? Não, eu só tava ocupado. Não, tem pior agora. Vamos de novo pra tecnologia. Fez o Zap Zap.
Zap, agora já sabe que a pessoa visualizou, só que o cara tá dirigindo. Agora dá pra ver quando o cara leu. A pessoa tá dirigindo, como é que o cara vai responder dirigindo? Vai bater com o carro. Você me respondeu por quê? Porque eu bati com o carro. Exatamente. Você me respondeu por quê? Porque eu bati com o carro quando eu fui responder tua mensagem, Uma Charles. marquinha é porque chegou a mensagem. 2 marquinhas é que o cara leu. Que a pessoa leu, a pessoa não entendeu isso não ainda. respondeu, não deu, cara tava dirigindo, tava fazendo alguma coisa. Então, as pessoas não estão gastando mais tempo de qualidade. Antigamente, tinha-se menos tecnologia, menos acesso a muitas coisas, mas você fazia as coisas com muito mais qualidade. Hoje, nem mesmo numa roda de conversa consegue-se ter tempo de qualidade, porque o cara tá conversando contigo, mas tá mandando mensagem. Quer ver isso bem no metrô? Você vê isso no metrô. Gente, a gente tá criando uma geração de corcundas. Sério, tá criando uma geração de corcundas, porque fica todo mundo lá assim. Aí entra aquele negócio do cara vai ficar duro. No metrô tá cheio, no ônibus é cheio. Do lado eu mostrei a ela um casal no carro, o marido dirigindo, mas com o celular aqui. E a outra do lado respondendo. E ela do lado. E tava conversando, mas minha irmã sofreu um acidente de carro, o carro dela teve perda total. O motorista que bateu no carro dela disse assim, desculpa, eu estava no Facebook. Aí o camarada bota aquele negócio, aquele vídeo que tá lá no Facebook também, né? Eu vou orar pra Deus queimar teu celular, né? E tá aí, ó, tá tendo um monte de resposta. Vamos lá, aqui tem um montão de gente dizendo aqui, ó. Gente, pois quem... não conheço não, porque quem faz a solidão muitas das vezes somos nós mesmos. É a participação aqui do Alexandre, da Andressa aqui pelo Facebook. O Jonathan Rodrigues diz assim, ó, sim, eu conheço, mas Deus é um Deus do oculto e também o Deus do secreto. Esse é o nome da música, rapaz. E se não estivermos nele e ele em nós, se estivermos nele e ele em nós, nunca estaremos sós. Ainda que outro ouvinte seguinte, olha, a paz do Senhor. Eu até acredito que pessoas assim devem buscar um encontro verdadeiro com Deus. Outro ouvinte, a Patrícia, diz, olha, eu conheço sim, mas só sofrem porque nunca tiveram realmente um encontro com Deus. O Daniel diz, Cid, a paz, eu conheço sim, mas o jeito é orar mesmo, entregar a vida deles na mão do Senhor. O Kleber diz, quando somos abandonados pelo mundo, pelas pessoas, é a solidão superável, mas quando somos abandonados por nós mesmos, isso é quase insuperável, foi o que já foi dito aqui. Outro ouvinte seguinte, olha, sim, a paz do Senhor amado, sim, eu conheço muita gente que se sente realmente muito só, o que é uma pena, pois quem tem Deus nunca está só. Agora outro ouvinte disse assim, além de ter ficado viúva, meus filhos foram se casando, e ao invés de me deixar na solidão, como é que é? E ao invés de deixar a solidão criar raiz, eu reagi. Ou seja, é alguém que reagiu. Ficou viúva, os filhos se casaram, foi embora, saiu de casa, mas ela reagiu. Mas o bispo Jaime escolheu. O vazio tem corroído a minha alma. É isso aí, Cid. Na verdade, o que é o vazio? O vazio foi um desgaste, foi um desgaste de algo que já existia. Então essa pessoa nem sempre se sentiu vazia, ela foi se desgastando. E como eu falei, voltando aqui à questão do desamparo aprendido, ela pode ter aprendido a viver sozinha. E esse aprender a viver sozinha, esse aprender a não ser aceito, aprender a não ser ouvido, aprender a não ser amado, aprender a não sei o que, não sei o que lá, um monte de outras coisas. Aprender a ser subjugado, suas emoções serem subjugadas. Exatamente. Então ela acaba permitindo com que isso faça parte da vida dela. E claro que isso vai corroer. Não tem jeito. A Bíblia mesmo nos afirma que um abismo puxa outro abismo. A pessoa que vai decidir viver em solidão, ela vai cada vez mais se sentir sozinha. É uma realidade. Ela precisa lutar, ela precisa reagir, ela precisa ter uma atitude. Falando aqui sobre pessoas da Bíblia, que o pastor Sérgio Manato até falou, Elias não se sentiu sozinho? Sim, eu ia falar sobre isso. Ele falou assim, só sobrei eu. Aí Deus teve que falar o que pra ele? Cara, tá maluco? Deixa de ser abusado, rapaz. Você tá doido? Tá se sentindo a última garrafinha de água do deserto. A última bolacha do saquinho. Tá se sentindo... Não, eu falei de água que eu falei. De água. Isso. A última mexa do manjá, pô? Não, a última bolacha do pacote. Vocês têm que falar de comida mesmo nessa hora. Eu na dieta aqui, sofrendo horrores, tô me sentindo sozinho no meio de vocês agora. Muita gente passa por situações assim. Agora, quem reage, como essa pessoa que o Cid acabou de ler agora, vai conseguir vencer, é claro. Tanto que a resposta de Deus para Elias foi o quê? Levanta, come e bebe, porque longo é o caminho. Eu quero dar um conselho a essa irmã. Minha irmã, levanta, come e bebe, porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. E a tendência é essa aí, nós casamos, temos filhos, os filhos crescem, né? Meus 3 filhos casaram. Ninho vazio. E aquela casa enorme que foi construída agora faz eco, né? Mas olha só, vou falar de uma coisa agora. Um monte de programas, né? Pra ir completando esse vazio que vai Eu vou falar de uma coisa agora que eu acho que, assim, é sine qua non na vida de um cristão. Quando você se sente sozinho e você fecha a porta do seu quarto
e você ora ao Senhor, e você sente aquela presença inundar o seu ser, qualquer vazio, qualquer solidão vai embora. Você sente a presença de Deus entrar no seu coração. Você sente a presença de Deus, o Espírito Santo acalmar o seu coração. Você sente Deus, eu sou contigo. Você não está só, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Não tem solidão que suporte isso. Sim. Não é? Quando isso está no início, exatamente. Quando isso está no início, é um processo de um dia que você está mal, você está depressivo, está se sentindo só. A gente está falando aqui de uma pessoa que já está na enfermidade, mas de uma pessoa, de uma pessoa que está depressiva num dia, não é? Fecha a tua porta. Ora ao Senhor, a presença de Deus vai invadir o teu ser. Seja sincero com Deus, porque às vezes a gente é sincero com tantas pessoas, mas não é sincero com Deus. Senhor, eu estou mal, eu estou me sentindo só. Olha para mim, não é? Porque Ele é o Deus que vê. Né? Jeremias fala isso. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor e eu esquadrinho o seu coração. Então, não existe coisa melhor. Quantas vezes eu já me senti só? Porque pastor é bicho sozinho. Né? Às vezes as pessoas estão no meio de tantas pessoas e é sozinho. E aí você só tem Deus para contar. E quantas vezes eu fiz isso e o Senhor me restaurou? Quantas vezes eu botei um louvor e Deus falou comigo? Quantas vezes eu ouvi um minutete de uma palavra na rádio? Deus falou comigo. Você precisa estar aberto a permitir que Deus fale contigo. O nosso Deus é um Deus de montes e Deus de vales. Né? Ele passa com a gente nos momentos altos, mas passa com a gente nos momentos baixos. Em todos os momentos ele disse, eu não te deixarei só. E principalmente, Bispo Jaime, quando você desenvolve um relacionamento com Deus, quando Deus está na sua vida em primeiro lugar, você pode passar pela solidão, mas você não permanece, é temporário. Agora, as pessoas, elas se relacionam com tudo e com todos, e por último com Deus. A sobra fica para Deus. Agora, você já imagina, você lembrava daquele período da turma no deserto? O pessoal foi pro deserto, a turma lá com Moisés foi pro deserto, tinha uma coluna, tinha uma nuvem para escondê-los do sol. Do calor do sol. Tinha uma chama enorme durante a noite para aquecê-los, porque o deserto é gelado. Muito. Mesmo assim, ainda reclamava o tempo inteiro de Deus. Não adianta, a gente tem tudo de Deus e a gente reclama. A gente tem todas as soluções. Ela fala sobre isso, né? Que a solidão dela está afastando ela cada vez mais de Deus. Deixa eu achar aqui Ela diz aqui, cansei de ser mal entendida. Por que não? Porque Deus parece estar cada vez mais distante de mim. Deus está cada vez mais distante dela. É ela que está distante de Deus. Ela está permitindo que a solidão afaste cada vez mais. Eu tenho um texto para ler. Sim. De Salmo 42 que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo onde está o seu Deus. A alma, né? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegrias e de ações de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Pergunta o próprio salmista para a alma dele. Por que está? Eu costumava levar a multidão, eu alegrava a multidão, eu estava com a multidão, agora você está triste. Por que você está triste? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Senhor. Ele mesmo responde para a alma dele. Por que você está batida? Uma conversa interna, né? Eu espero em Deus e ela vai louvar. É um trabalho interior. Então, na verdade, um trabalho, é um texto que fala sobre a solidão do salmista, que de repente, em momentos ele esteve com a multidão, alegrando a multidão, mas agora a própria alma dele sente-se sozinha, vazia, né? E ele mesmo luta contra essa solidão, dizendo para a alma: por que você está assim? Espere em Deus, porque eu ainda o levarei. Ele mesmo responde. Por várias vezes ele escreveu também dizendo: fiz calar e sossegar a minha alma, né? Porque às vezes a alma tenta trair esse texto. É isso que a pastora falou. Quando busca em Deus, irmão, não existe a ausência de pessoas, existe a ausência de Deus. E você ainda quando você busca Ele e se completa com Ele, né? E você ainda sai dessa experiência preparado para se relacionar com outros novamente. Preparado. Exatamente. Ele começou questionando e ele terminou adorando. Começou questionando, terminou adorando. Na verdade, quem está nessa situação acha que Deus o abandonou, né? Mas pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor nos atrai a sua presença, né? Jeremias 31:3 diz: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te
atrair. O Senhor nos atrai a sua presença. Só que muitas vezes nossos olhos estão fechados, nossos ouvidos estão tampados, o nosso coração está travado para ver o quanto Deus está ali. Ei, eu estou contigo, eu estou. A minha benignidade, meu amor é maior do que tudo isso que você está passando. Sabe o que eu acho, pastor? Que muita gente cobra de Deus coisas que ele nunca prometeu. Verdade. E essas frustrações fazem com que as pessoas se sintam mas quem tem promessa não morre. Deus me abandonou. Deus quem nunca falou isso quem tem promessa não morre, o que ele fala, ele cumpre. Não é verdade? Mas infelizmente os nossos púlpitos estão criando essa geração de gerar promessas que nunca foram prometidas. Prometer coisas que... Alguns, né? Alguns púlpitos. Por exemplo, uma frase que a gente mais ouve é: Deus tem promessa na minha vida de gravar um CD. Deixa eu dizer uma coisa, você só precisa ter duas coisas para gravar CD. Um produtor e dinheiro. É só isso. Verdade. Precisa de promessa para gravar CD, não. Precisa de uma boa voz. Olha o que a gente tem visto. Olha, sinceramente, não me faça responder essa pergunta. Não me faça responder essa pergunta. Aqui. Você acha que a gente tá pegando pesado demais? A gente tá pegando pesado demais com as pessoas que a gente tá esquece a parte. A gente tá pegando pesado com o ouvinte que tá com esse problema de sentir solidão. A gente tá pegando pesado? Não. Porque assim, tem o nosso ouvinte. A verdade liberta, meu amado. É porque o nosso ouvinte tá dizendo o seguinte: olha, meu Deus, vocês estão culpabilizando a pessoa por ela estar com um problema psicológico. Cá para nós, dentro das igrejas existe uma multidão de pessoas egocêntricas, soberbas, interesseiras, que só se relacionam com pessoas pretensamente saudáveis. Sinceramente, as opiniões estão meio tendenciosas, gente. E outra, temos que amar os malas. Malas não podem ser pesadas, sim, mas ninguém viaja sem uma. É exatamente o que eu queria dizer quando eu falei mala no início. O que você carrega dentro de uma mala? Coisas que são imprescindíveis, que você vai precisar para levar. Exatamente por isso você tem que levar a mala, você tem que ter uma mala. Ninguém está dizendo que é uma pessoa mala, tem que ser desprezada, não é isso não. Mas vocês estão... O rapaz está dizendo que vocês estão pegando pesado. Eu acho que esse rapaz ele só pegou um pedaço do debate. O próprio pastor Sérgio falou de uma experiência que ele passou e nós concordamos todos dizendo que não podemos desconsiderar o sentimento que as pessoas estão passando. Para atender. Eu acho que ele tá ouvindo outra rádio e de repente pulou. Ou pegou um pedacinho só do debate. Ele não. Ele tá também precisando de uma ajuda. Estamos aqui para te ajudar, meu amigo. Mas assim, não pode se desconsiderar o sentimento. O que a pessoa está sentindo é verdadeiro. A gente não pode julgar como alguns julgam, né? Uma frescura, uma bobeira. Não é uma bobeira, não é uma frescura. Pode levar a uma situação difícil, como o pastor Sérgio enfrentou. Muitas pessoas passam por isso. Muitos pais não sabem a solidão que seus filhos vivem, porque infelizmente eles não entram no quarto para poder participar da vida do filho e não sabe de Deus que isso vai dar no futuro. Então a gente respeita, a gente só está sendo usado por Deus para fazer essa pessoa se levantar, porque a palavra de Deus para Elias ali quando ele estava mal foi: levanta, come e bebe, irmão. A vida continua, as coisas precisam continuar. O que nós falamos aqui na verdade é que as pessoas procuram a solidão e que precisam reagir. Exatamente. Eu já conversei com pessoas que estavam passando por situações de depressão e eu fiz a pergunta: há quanto tempo você sofre desse mal? Eu estou carregando esse problema há 6 meses. 6 meses. Está contabilizando o tempo. Por que você não trabalha a prevenção, ou quando você identifica algum sentimento ruim, você não procura uma ajuda pastoral? Que eu tenho certeza que você vai encontrar. Porque você pode dizer que alguns são tendenciosos nas pregações, mas existem muitos homens e mulheres de Deus que não abrem mão da verdade. Eu estava falando com a pastora aqui. E isso às vezes machuca. Machuca, Eu costumo dizer no púlpito da igreja que hoje às vezes você tem que trocar o versículo. E a verdade vos libertará, você tem que trocar por vos ofenderá. Porque as pessoas estão se ofendendo com a verdade, mas é a verdade que liberta. E a pior fica presa a um ressentimento, e nem a verdade liberta, porque a pessoa quer ficar presa a um ressentimento, porque alguém falou a verdade. Ela quer ficar dentro do cativeiro. Tem pessoas que escolhem estar dentro do cativeiro. Jesus, quando curava as pessoas, o que ele falava? O que você quer? Quero ser curado. Então levanta e anda. E vai, não peques mais. Temos que acabar com esse negócio de generalizar a igreja dessa forma aí. Na igreja só está cheio de pessoas egocêntricas, cheio de pessoas. Será que eu não sou uma delas também? Cheio de pessoas que amam, cheio de pessoas que dão atenção, cheio de pessoas para te ajudar, convertidas. Então, sua vida pelas outras pessoas. Repudio essa palavra em nome de Jesus. Mas igreja é o que eu sou, na verdade, né? Sim. Agora o destaque do pastor Marcos. Destaque do pastor Marcos. Pastor Marco, é normal o crente sentir solidão ou isso mostra que eu não sou convertida? Pergunta da nossa ouvinte. Não, é normal.
é normal, até mesmo porque você é um ser humano. Você não é um espírito que anda, que se move. Você é um ser humano, você tem emoções, você tem sentimento, você tem vontade própria. Agora, dizer que é convertido ou não, aí é pessoal demais. Isso aí para você poder responder. Exatamente. A palavra de Deus diz lá em Salmo de número 34, verso 18, que diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se você descortina a sua vida 100% para Deus e não para as pessoas, se você tem um coração contrito, quebrantado, você pode ter certeza que o Senhor te salva, Ele te livra desse mal. Agora, passar por solidão, isso é inevitável, todos nós passamos. Se você não passou, um dia você vai passar. Olha só um exemplo de solidão. Jesus subiu ao monte, levou 2 com ele para orar com ele, porque ele precisava de intercessores ao seu lado. Jesus subiu um pouco mais adiante, disse: ficai aqui e vigiai e orai comigo. Eu vou mais ali à frente e estarei orando. Quando ele voltou, os 2 estavam fazendo o quê? Dormindo. Então ele falou assim: poxa, acordou eles, poxa, nesse momento vocês estão dormindo, nem uma hora vocês podem ficar comigo em oração, em vigilância. Então Jesus se sentiu só, porque ele tinha 2 com ele que o abandonou, deixou ele sozinho naquele momento. Então, se sentir só pode ser coisa de cristão, sim, a gente pode se sentir só algumas vezes. Agora, viver dentro do cativeiro, das emoções, se sentir só e viver como aquela síndrome, né, de eu sou um pobre coitado, ninguém me ama, ninguém me quer e tal. Isso aí já é outra coisa, uma patologia, uma doença. Agora, sim, passar por momentos de solidão, que o cristão também pode passar por isso. Passamos. O cristão também pode passar por isso, por uma patologia, claro, mas ele pode ser liberto, ele pode ser curado disso em nome de Jesus. Pode procurar assim como uma pessoa clínico para ajudá-lo, e Deus também pode restaurá-lo, porque eu creio que as duas coisas juntas ou separadas podem ajudar. Aqui uma coisa nessa pergunta, Cid, a questão da conversão, aí é uma coisa que a gente tem que entrar em um outro debate para falar sobre conversão, porque conversão tem a ver com fruto. O fruto que você dá mostra se você é convertido ou não. Então ela tá misturando as coisas, né? Porque ser convertido, né? Muitas vezes você é convertido, mas você pode passar por um momento de solidão, você pode passar até por uma patologia nessa área e Deus te libertar, você vencer essa fase da vida e prosseguir a vida. Agora, conversão tem que ver o fruto, né? O ouvinte que mandou aqui um recado muito interessante, pastor. Quando eu me senti sozinha, sabe o que foi que eu fiz? Eu fui ser voluntária num abrigo de meninas, aí foi inesquecível. Olha aí. Olha, isso quer dizer alguma coisa, não? Nossa. Sim, com certeza. O ser humano, ela mostrou que não é egoísta. O ser humano, na verdade, ele foi feito para ser criativo, né? Ele tem que criar coisas. Não é ser criativo, não vou achar a palavra agora, mas ele tem que criar coisas, ele tem que conseguir construir coisas. Construtivo, essa é a palavra. Daí, quando você não consegue construir alguma coisa, você começa a entrar numa tensão interior, porque você foi feito para isso, você tem que construir. Então a pessoa tem que procurar construir coisas. Uma boa saída para se livrar da solidão é se envolver em obras sociais, procurar beijo, fazer. Márcia Torres, um beijo, Marcinha. Sim, toda. E principalmente porque vai dissipar toda a solidão. O ser humano, ele se realiza no outro. Ela mostrou que ela não é egoísta e que não é apenas ela que sofre de um mal, que várias pessoas sofrem de outro mal. E bom saber que isso demonstra uma liderança própria na sua vida, porque você tomar uma atitude é uma liderança pessoal. Você não pode liderar nada e ninguém enquanto você não liderar a si mesmo. A palavra de Deus diz que Paulo, quando ele chegou à Macedônia, ele não tinha descanso algum. Ele disse: por fora combate, por dentro temores. Mas Deus que consola os abatidos me enviou a Tito, um amigo. Você também não pode desconsiderar o valor da amizade. Você saber manter amigos, porque fazer amigos não é difícil, manter amigos que é difícil. Tem gente que só quer te sugar. Dia, então. É verdade. Que tem de amigo sanguessuga, que depois que acaba com teu sangue. E fora a pessoa que acaba dispersando as amizades, né? Exatamente. Muitas pessoas acabam dispersando as amizades, expelindo pessoas de perto dela, e quando ela vê, ela tá sozinha realmente, porque ela expulsou todo mundo. Suas atitudes, na hora que mais precisa, não tem o amigo. Fez todo mundo se afastar. Parece um porco espinho, você não pode encostar que é esperta. Não é verdade? De ver que ela diz uma frase aqui, porque Deus parece estar cada vez mais distante de mim. Como acabar com o vazio que preenche a minha alma? São as duas últimas perguntas da nossa ouvinte, que aliás eu queria que vocês já vão direcionar já para o final aqui. O que vocês acham? Qual o conselho que a gente poderia dar para essa nossa ouvinte que está isolada num canto, cada vez cercada por mais pessoas, mesmo assim ainda se sentindo sozinha? Bem, se iguala? Eu acho que nós vamos aqui
repetir o que já foi falado em todo o debate. Porque na verdade é isso, né? Na verdade ela precisa se preencher. Primeiro de Deus, o pastor trouxe uma palavra agora no final muito forte, que é ser líder de si mesmo. Não adianta você, né, não conseguir liderar a si próprio. Você se isola e assim, existem, além de Deus e da Bíblia Sagrada, esse escritor, não estou fazendo nenhum marketing aqui para Dr. Augusto Cury, mas ele tem bons livros que falam acerca disso, né? 12 semanas para mudar a qualidade de vida, seja líder de si mesmo, uma série deles que vai te ajudar muito. E primeiro é buscar Deus, é ler a palavra de Deus, né? Para você se preencher. E outro é ser líder de si mesmo, que é muito importante você dominar suas emoções, isso é importante demais. E ninguém está livre disso, né? É verdade. Todo mundo pode um dia perder o controle das emoções e acabar entrando num caminho que muitas vezes é difícil de voltar. Porque o caminho de volta é complicado. Eu queria só deixar um conselho, já que a gente está partindo para o final. Ezequias, quando o Senaqueribe veio contra ele, a Bíblia diz que ele falou assim: por que o rei da Síria viria e encontraria tantas águas? E ele tomou uma atitude, foi lá e fez o quê? Tapou todas as fontes de energia do inimigo. Todas as fontes de água foram fechadas. E ele construiu uma porta da fonte que trazia água para dentro da cidade. Ou seja, ele neutralizou a subsistência do inimigo e ele gerou subsistência própria, interior. Trouxe água para dentro da cidade. Né? Então, tape as fontes de energia do inimigo. Se a ociosidade é uma fonte de energia, você está ocioso, vai fazer alguma coisa, em nome de Jesus. Se a solidão tem sido a sua companheira, procure pessoas. Né? Procure. É difícil para mim, eu sei. Não estou dizendo que não é difícil. Eu só estou dizendo, procure pessoas, porque a gente está aqui para te ajudar e dar solução. A gente te abraça, mas a gente diz, vai. Não é verdade? Então procure pessoas, esteja perto de pessoas, procure frequentar reuniões de oração, reuniões de fazer o bem também, né? Outras pessoas, isso também traz uma satisfação pessoal incrível. Sim, se envolver em obras sociais. Sim. E eu também queria citar 1 Pedro 5,7, né? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque às vezes a gente toma para si toda a nossa ansiedade, todas as nossas emoções derrubadas, caídas, sofridas, e aprisiona tudo isso dentro de nós, e nós mesmos nos tornamos um cativeiro de nós mesmos e não conseguimos sair de dentro de nós mesmos para algo maravilhoso que Deus tem para nós. A Bíblia diz em Jeremias que Deus tem planos de paz para a nossa vida e não de mal. E às vezes nós fazemos mal a nós mesmos quando nos colocamos nessa posição. Então lance sobre o Senhor a sua ansiedade, a sua solidão, o seu cativeiro, porque Ele tem cuidado de você. Com certeza. Amém. Amém. O Salmo 134 fala que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Invoque pelo Senhor. Ele está perto de você, ele não está distante de você. Esse teu sentimento que te dá essa impressão, mas o Senhor está perto de você. Tenha um relacionamento com Deus em primeiro lugar e não em último lugar. Comece o seu dia com Deus. Aleluia. Amém. Marcela Bastos está de volta porque está na hora de Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, o retorno. Então vamos encerrar aí. Você conhece muitos cristãos que sofrem com a solidão. 81% dos ouvintes por telefone conhecem, 80% deles também conhecem no nosso site, Cid. Eita, nós, grande a solidão na face da terra. Gente, é o seguinte, meu namoro, nesse caso aqui não é solidão não, Gente, meu namoro tá pegando fogo. Apesar de sermos evangélicos, quando estamos sozinhos é difícil demais segurar a onda. Ainda não perdemos totalmente o controle não, mas eu tenho um medo, afinal, como é que calma pastor, calma. Ainda não perdemos o controle, mas eu tenho medo, afinal, nos amamos e nossos corpos se atraem. Mas como manter a santidade no namoro, uma vez que a intimidade está cada vez maior? Seria melhor terminar o namoro, dar um tempo, esperar esfriar um pouco? Eu o amo e o quero, porém não posso. E agora? Eu sei que o sexo é um presente de Deus para o casamento. Não quero ser desobediente, mas confesso que tá complicado resistir, gente. Diz a nossa ouvinte aqui. Olha aí. Eu não sei o que vocês estão rindo. Não sei o que vocês estão... Calma, gente, calma. Este e outros assuntos é para amanhã. Amanhã, né? Hoje não.
Vai pegar fogo amanhã. A partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Vai ser forte o negócio, Brasil. É forte, amigo, é forte. É isso. Gente, pastor Sérgio Nonato, obrigado pela sua presença, amigão. Deus abençoe. Fica calmo, pastor, não fica nervoso não. É pra amanhã, amigo. Ai, meu Deus, Quer começar o debate amanhã agora. Diga aí, amigo. Olha só, eu quero agradecer aí mais uma vez pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui sempre no debate, glorificar Deus pela vida de cada pastor e mandar um abraço aí pros meus amigos e membros da nossa igreja Catedral Metodista Ebenezer. Um beijão para minha esposa, para meus filhos, e sempre que eu venho aqui, me cobra quando eu volto. Eita. A secretária lá, Tatiane, boa tarde, entendeu? Que faz o nosso almoço lá, tá lá. Ele vai falar de comida. Ela tá pedindo lá. E talvez ela te convide aí para almoçar, tá? Tem que ser tudo cordeirozinho, uma coisa. Cordeiro de Deus. Aleluia. Manda um abraço para ela aí. Tá certo, um beijo pra você, tá, irmãzinha? Minha cara pastora Luciana, obrigado pela sua presença, querida. Deus abençoe. Nossa, eu que agradeço, Cid, por estar aqui com vocês mais uma vez, pelo carinho dos pastores aqui à mesa, pelo compartilhamento de ideias, de pensamentos da palavra de Deus, foi maravilhoso. Quero deixar um grande beijo pro pequeno grupo ao qual eu lidero, né, nossas queridas meninas lá, a Érica, a Adriana, a Ângela, a Thalita. Nosso pequeno grupo está crescendo, é muita gente, Fátima, muita gente, a Ana, e quero deixar um beijo muito carinhoso para elas, dizer que amanhã estamos juntas e misturadas, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, e deixar um grande abraço para a igreja que o Senhor confiou às nossas mãos, Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, um povo lindo, abençoado, que me constrange com tanto amor a cada dia. Não dá pra sentir sozinho, né? Nunca. De jeito algum. Nunca. Bispo Jaime, obrigado pela sua presença, queridão. Deus abençoe. Eu que agradeço o Cid, Marcela, todos da Rádio 93, os debatedores. Foi muito bom estar com vocês hoje e aprender, claro, com certeza, muito mais com vocês, em nome de Jesus. Mandar um beijo para minha esposa, Maria Lúcia, deve estar ouvindo, meu filho João Gabriel, a Edificação em Cristo em Nilópolis e em Jardim Alvorada e Engenheiro Rocha Freire, nossas congregações, e Deus abençoe cada pastor, cada membro, em nome de Jesus. E eu quero convidar o pessoal, Cid, porque essa semana nós fazemos 4 anos de vida, a nossa igreja, e a festividade começa quinta-feira, de quinta a domingo. Legal. Então nós estamos fazendo 4 anos ali na Estrada Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis. Quinta-feira teremos várias participações, sexta também. No sábado teremos o 4x1 com a gente lá. Vai ser uma bênção muito grande. Outro aviso que eu queria dar, no dia 21 e 22 de março, nós teremos o CETIB, que é o treinamento de batalha espiritual. E quem quiser fazer algum contato, que mande um e-mail para mim, bispojaimecoelho@gmail.com. bispojaimecoelho@gmail.com. E sobre a última coisa que você falou, dia 30 eu vou dar uma palestra sobre sexualidade e desejo na minha igreja. Meu Deus, vamos chamar o casal pra ir lá, hein? Quem quiser ir lá. Muito bem, chamar o casal pegando fogo pra ir lá, hein? Pastor Marcos Ebenezer, Deus abençoe, obrigado pela sua presença. Deus abençoe, queridão. Amém, obrigado, Cid. Agradeço a Deus por estar aqui, um prazer estar conhecendo aqui os nossos amigos debatedores, é sempre edificante, uma bênção. Amém. Nos dá esboço para a mensagem, é importante aprender uns com os outros. A gente tem que ser humilde para poder reconhecer, a gente aprende muito aqui. Verdade. Também, dá um conselho. Deus abençoe a todos. Quero mandar um abraço aqui para dona Sônia e para dona Angélica, que são copeiras lá da empresa. Falou, avisa lá para mandar um abraço pra gente lá, a gente tem um café gostoso para quem quiser nos visitar um dia. Se soubesse que o Cid ia passar lá, ia ter um café gostoso também. Ai, mandar um abraço pra Priscila, pro Fabinho, pro João, um abraço para todos, minha esposa, Deus abençoe. Eu queria pedir ao pastor, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate. Queria que incluísse, por gentileza, o nome da minha esposa, Ana Cláudia, que hoje está fazendo aniversário, e para Deus orar para segurar um pouco o coração dela, porque eu não vou dar presente, não. Eu já sou o presente, então já vou chegar presente pegar fogo. Então, pastor, por favor, nos leve a Deus em oração e a gente encerra assim o debate. Já está por aqui a nossa querida gigantesca Rosane Félix, com o Pediu Tocou já aqui, 2 metros de altura, nem tanto, mas enfim, o talento é muito maior. Grande Rosane. Pastor, por favor. Amantíssimo Deus, soberano Pai, em cuja presença nós estamos. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui, Pai. Senhor, tu sabe, Pai, dos corações, Senhor, daqueles que estão nos ouvindo, e eu te peço, Pai, que cada ouvinte possa entender e compreender a maravilhosíssima bênção que é, Pai, ter um relacionamento íntimo, profundo contigo.
Pai, que aqueles que estão passando por momentos, Senhor, de solidão, que eles possam entender que é um lugar, Pai, de passagem, é provisório, Pai, mas não é eterno. Que eles possam aprender, que eles possam, Senhor, buscar em Ti, Pai amado, força, sabedoria, graça e adquirir crescimento e experiência para que eles possam levar a outros, Pai amado, a sua experiência, o seu testemunho. Pai, eu quero te apresentar também tua filha, Pai, Ana Cláudia, que completa mais um ano de vida. Senhor, que ela possa ter, Pai amado, muita vida neste ano. Tu continue, Senhor, abençoando este casal, fazendo um casal abençoado, cada vez mais próspero, na tua presença, Senhor, sendo usado por Ti. Te peço, Pai, que Tu possa, Senhor, nos despedir na Tua paz, que cada um tenha, Senhor, uma tarde abençoada, Pai, na Tua presença. O que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.